Então, gente, vou contar a história de quando eu me machuquei. E sim, eu estou dublando, gente. Então, aqui, quando eu era pequena, assim, uns 7, 9 anos, eu estava brincando no parque que a minha mãe deixava brincar. Só que, tu sabe aquele negócio lá de fazer musculação? Fazer assim, que nem aqueles ferros lá. Então, eu tava tentando pular, tinha de várias alturas, né? Tinha um pequeno, tinha um médio, tinha um outro médio, tinha um grandão. Então, o grandão, as crianças escalavam pra poder subir ele. Só que eu era uma criança muito assim, né? Agitada. Então, o que eu ia fazer? Eu fui pular. E o pior é que meu pai falou mesmo assim, Damares, não pula. E o que eu fiz? Pulei. Olha só que legal. Então, eu pulei. Na hora que eu pulei, eu tava quase chegando. Sabe aquela cena lá? Que o homem tava quase pegando, só que caiu a mão. Então, foi a mesma coisa que eu. Então, eu não consegui. Eu caí de tudo. Aí, meu braço, ele sustentou no chão. Ele fez esse pum. E eu não tô sentindo muita dor. Tava doendo um pouco. Aí, eu tava na escola, né? Fui pra escola. No outro dia, eu fui pro médico. Fiz um gesto, né? Eu fiz um gesto no meu braço esquerdo. E no outro dia ia ter prova. Olha só que legal. Ia ter prova. E essa prova... Eu sou escanhota. Escanhota já. Eu sou canhota. Então eu escrevo o lado esquerdo. Só que ia ficar tudo errado. E até a pedagoga e a professora estavam lá, né? Aí até a pedagoga falou mesmo assim pra mim. Você quer ajuda? Eu fui uma tonta. Disse, não precisa. O que tu tinha na sua cabeça? Lógico que era pra eu ter feito isso. Era pra eu ter chegado lá e ter ajudado, pedir ajuda, né? Ai não, fui uma tonta e fui lá e não. E aí, pelo menos eu tirei 8. Muito bom. Eu adorei tirar meu 8. Eu vou contar outra vez. Eu vou contar dos meus braços. Eu já quebrei 2 pernas e o braço esquerdo. Então agora eu vou falar. Não me lembro da segunda perna, mas eu me lembro só de uma. Foi bem rapidinha essa. Então, eu estava aqui em casa, né? Fora que tinha que ter que nem um quintal aqui, bem aberto. Então, tava brincando, tinha uns papelão. Tava brincando com os amiguinhos meus, que minha mãe deixava. Só que aí, tava um papelão. Tava tão cansada que eu queria sentar no papelão. Só que tinha um copo lá embaixo. Eu sentei assim, aí minha perna entortou mesmo. Aí eu fingi que nada aconteceu, eu fiquei sentada. Aí eu fiquei em pé e começou a doer. Doeu muito, eu tive que ir pro médico. Sim, sempre foi pro médico, né? Eu fui pro médico, engessei o meu pezinho lindo de princesa, confia. E eu comecei a andar e o menino zoou pra mim falando, Damares, saci pererê. Então, isso ele falou, anda direito e tal, porque eu tava levantando a perna, né? Tá, agora qual que é a história? Foi a história que eu me machuquei. Eu me lembro de uma. Eu já quase quebrei o nariz. Sim, eu quase quebrei o nariz. Vou contar a história. Então, eu tava indo pra uma igreja, né? Uma igreja assim, primeiro pra poder entrar na igreja, uma garagem. Essa garagem era que nem uma garagem de carro, né? Pra descer o carro, né? Então, na hora de descer lá tinha uma rampa. E eu era uma criança muito atentada, sabe? Uma criança muito atentada. Aí, um dia, não sei como, minha mãe e meu pai deixaram eu ficar correndo, subindo e descendo a rampa. Eu tava subindo, descendo. Até que na hora que eu fui descer, eu caí de cara no chão. Se doeu, nossa. Aí, o meu nariz sangrou, sim, ele sangrou. Não sei se eu chorei, eu acho que eu chorei. Não sei, eu chorei. Aí papai foi correndo lá comprar o curativo pra mim e botou. Nossa, doeu muito nesse dia, misericórdia. Eu tinha uns 3 anos por aí. Qual outra história? Não lembro mais de muitas coisas. Aí eu me lembro de uma engraçada. E eu tava em casa, né, brincando no parque, brincando que parque que é em casa, né, brincando lá no quarto. Aí eu achei que ele tinha deixado cair água no chão. Aí a minha mãe falou, Damares, não
corre. E eu, como era uma criança tentada, tinha 5 aninhos, e o que? Corri. Tava correndo pro lado pro outro. Até que uma hora, puf, sim, eu caí no chão. Doeu demais, doeu. Mas tudo de bom, né? Que bom. Ai, doeu. Doeu, mas agora estou melhor. Estou sarada. E eu vou contar outra história também que eu me machuquei, mas foi na escola. Nossa, muito machucado, né? Então, eu tava lá na minha escola, de boaça. Então, eu tava indo pra escola, né? Junto com meu pai. Aí, lá também tinha uma grade, que era uma rampa gigantesca pra descer lá. E eu fui descendo. Ai, minha mãe falou assim, pula. Eu tava perto do chão, não tava tão lá em cima. Eu tava pelo menos no meio ou um pouquinho pra frente. Então, eu fui matando e pulei. Eu pulei, eu caí que nem um cachorro no chão. As patas, que nem um gato no chão. Mas eu não caí de pé, caí de joelho. Aí eu ralei meu joelho. E a calça rasgou. Sim, a calça rasgou. Eu fui fingindo que tinha nada acontecido, fui correndo pra escola. Ainda bem que ninguém me viu. Aí, nossa, ficou um arranhão no meu joelho. Nossa, desculpa quem tem medo de sangue, mas assim, vou falar, tava sangrando demais. E lá na minha escola não podia calça rasgada. Não podia. E eu acho calça rasgada, mas ainda bem que ninguém percebeu. O bom, né, gente? O bom que ninguém percebeu. Eu de calça rasgada. Aí a Camille, ela não gosta de sangue. Eu tava mostrando sangue, ela tava lá. Ui! Ai, meu Deus, minha pressão vai cair. Ai, meu Deus. Nossa. Bom demais. Vamos pensar em outra história que eu nunca fiquei. Nossa, mãe. Nossa, quando eu era pequena, gente. Eu tinha uma altura assim de girafa. Era muito grande. Eu tinha basicamente uns 8 anos. Eu fui brincar lá no parque que meu pai me levou, né? Só que não podia pessoa pequenininha, né? Eu tinha 8 ou 7 anos. Eu tava com a altura certa, mais de 1 metro, tô brincando. Mas de... Sem ser de anão. Sem ser metro de anão. Metro de anão é isso daqui. Então, eu tava lá, né? Eu vou te dar um pirulito, tá? E eu tava lá, aí quando tava prestes a descer, eu falei, pai, eu não quero mais não. Pai, eu não quero mais não. Nossa, foi muito legal. Aí eu vou descendo com tudo, Jean. E eu tava quase saindo do carrinho, quase indo voar. Porque eu era pequena, aí meus pés não cabiam lá. Aí eu tava me segurando pra não sair voando, né, Daniel? Olha aqui, eu falo, oi, Daniel. Oi. Olha que bonitinho. Então, eu tava lá, aí foi muito legal isso. Nossa, eu meio que pânico, mas mãe não me chama assim. E vamos ver outra vez. Peraí, deixa um pause pra beber água aqui rapidinho. Continuando onde eu estava. E, gente, eu tô falando coisa por coisa. Eu tô falando dos meus machucados, mas aí tô falando já quando eu me diverti e tal. Eu já vou falar no outro vídeo. É a mesma coisa aí sobre as minhas profissões. Ó, escola e pro outro vídeo. Então, eu estava indo pra igreja, assim, aquela mesma igreja. E lá tinha um negócio de tudo que a gente tinha feito, quando eu tinha aquele espacinho pequenininho pra conseguir andar. Então, eu fui fazer isso na frente quando eu tava no trânsito. Eu fui lá. Aí eu caí no chão. Meu joelho também ralou. E tinha o pessoal dentro do carro. Eu não sei se eles riram de mim. Porque eu não me lembro direito, mas sim, eu acho que riram de mim. E aí, qual outra vez que eu tava doente? Gente, no 5º ano, eu era uma pessoa assim que não falta por nada. Falta por nada. Sou uma pessoa que não falta. Sou uma pessoa assim muito exemplar, sabe? Eu não falto.
E quando eu faltava, eu ficava preocupada comigo, sim, gente. Às vezes eu nem ficava doente, e sim, ficava preocupada. E uma vez o meu professor, não vou falar o nome, né? Falando, a Damares foi a única pessoa que veio mais. Todo mundo bateu palma e comecei a ficar vergonha. Sim, gente. Mas foi muito engraçado. E, o que eu tava falando mesmo? Vixe, não consigo lembrar. De machucado, velho. Do DTH, viu? Desculpa. Então, vamos ver o machucado que eu tive. Gente, eu não faço mais nenhuma ideia de machucado. Aí tô falando dedo no azar mesmo, né? Caí, já caí. Agora eu vou falar da minha amiga. Uma amiga minha. Então, o nome dela é Nicole. E, olha, pra quem tem medo, não assista. E assista até esse número aqui, ó. Que eu tô 3D. É mais que tem medo de cachorro. Então, a minha amiga era uma amiga super legal. E agora, nesses dias, ela tá com trauma de cachorro. Seguinte, porque, ó, eu tô avisando, sai logo antes que eu falo. O cachorro mordeu o olho dela. Sim. Saiu o olho dela. Desculpa, vi no YouTube. Perdão. Mas sim. Sim. Ih, gente, não sei mais o que falar. Eu só sei. E já tá acabando o vídeo. Eu tô querendo falar agora sobre outras coisas, mas o vídeo é falando que eu caí, que eu me machuquei e tal e tal. Gente, assim, eu não sei mesmo o que falar. Essa vez eu tô brincando, mas se quiser eu não posso estar brincando. Então, gente, uma vez, comentem pra mim, comenta, isso mesmo, comenta. Se você já quebrou algum osso e me fale um motivo. Sim, fale um motivo. Se já quebrou ou não. Agora foi ainda mais azar. Então, eu tinha uns 5 ou 6 anos. Eu estava dando na rua com meu pai. Sim, meu pai. E o meu pai, ele tinha que atravessar a rua, né? Só que uma pessoa que eu tava querendo atravessar sozinha. Aí meu pai tava indo na frente. Sim, né, pai? Se lembra? Ele tá aqui comigo do meu lado. Então eu tava na frente. Só que aí, do nada, meu pai pensou, virou e correu pra mim. E ele me salvou de uma moto. Tu se lembra, né, pai? Como você não se lembra? Não se lembra mesmo? Meu pai é um herói, ele me salvou. Ele salvou. Sim, na moto. E a moto foi mesmo assim pra ele. Fez um joinha pro meu pai. Aí atravessou, né? Essa daí. Qual é a outra vez que eu quase fui? Vamos pensar em outra. Vamos ver. Nesse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, eu já tinha terminado a escola, né? Finalmente, o último dia de aula. E eu tava saindo do certo. Eu tinha uma ladeira. Uma ladeira principal. Ladeira principal, né? Que vai muito carro. Aí eu tava estudando, eu vou falar em escola, mas eu não estudo mais nessa escola. Se chama Alberi. Então, eu tava com a minha garrafa, né? De metal. Tô comendo pão. De metal. E aí, de metal. Aí a tampa caiu. E eu não olhei pros lados na hora de atravessar. Eu só fui. Eu fui correndo atrás. Eu tenho muita gente que não fez isso, mas tá correndo atrás da tampa. Aí a mãe tava indo atrás junto comigo. Ela falou, Damares. E eu tô ficando atrás. Aí quando eu consegui pegar a tampa, parou porque tinha uma moto. Já quase atropelei a moto. Ela não ia me atropelar, eu quase atropelei a moto. Aí que eu ainda tô viva.
contar uma história desses meses. Eu tava chegando um garoto lá, né, na minha vizinha. Ele ia com a gente. E na hora, né, ele tava vindo, ele entrou na casa, só que o portão dele era de ferro. Ele tava agitando o portão de ferro, porque lá embaixo tava rasgado assim, aberto, né. E os cachorros, às vezes, iam pra rua. Os pincher. A rua. E o portão quase caiu em cima de mim e da minha mãe. Ainda bem que a gente tava longe do portão. Quase caiu em cima de nós duas, sim. Ela caía mais em mim do que na minha mãe. Mas eu sou viva ainda. O bom. Vamos contar outra história. Pessoal, aqui. Não é uma história dos meus azar, mas uma história de curiosidade. Sim, gente. Eu me lembro de coisas que nem era pra ter pensado ainda. Nem era. Assim, quando eu era criança, a primeira vez que eu fui andar, a minha mãe já tava chamando pra ir pro colo dela, né? Que eu era pequena, meu pai tava me segurando. Só que eu me lembro que eu tava querendo sim com a minha mãe, tava querendo ficar no colo dela. Só que ele não me largava. Então, sim, eu tava com mente e ainda me lembro disso. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para todos os seus amigos. E, gente, esse é o vídeo de parkour, o nome é Pelúcia. Não me lembro muito bem, mas é Pelúcia. Então, tchau, beijo.